Olá, pessoal! Vamos para uma aula de cirurgia geral, uma aula super importante sobre apendicite aguda. Eu sou a professora Renata Praiva, professora de cirurgia geral aqui do Estratégia Médica. Por que eu digo que a apendicite aguda é um tema muito importante? Porque cai muito na prova. Cai muito na prova das residências do Brasil inteiro. A apendicite aguda é a principal causa de abdômen agudo. Então, assim, em algum momento da sua vida você vai se deparar com algum paciente com apendicite aguda. Certeza que você tem algum primo, algum amigo que foi operado de apendicite. Certeza absoluta, certo? Olha só como cai. Isso aqui é uma estatística meio que geral de todas as provas, tá, do Brasil inteiro, dos temas mais prevalentes. E o que a gente tem? E isso, assim, é bem comum, quando a gente vai dividir por região, até mesmo por instituição, tá? Os principais temas são trauma e abdômen agudo. Eu acho ótimo, que são os temas que eu mais gosto, certo? Trauma, sim, 30%, abdômen agudo com 27%. Dentro de abdômen agudo, qual é o que mais cai? Abdômen agudo inflamatório, que é o mais comum. Então, olha só, abdômen agudo inflamatório com 61%, abdômen agudo obstrutivo com 26%. E dentro de abdômen agudo inflamatório, qual é o tema que mais cai? Apendicite aguda, com 40%. Colicistite vai vir aqui com 24%, diverticulite com 21%. Então, assim, tem que saber apendicite aguda. E o que cai, professora, de apendicite aguda? Tratamento, diagnóstico, qual exame? Gente, cai tudo. Cai desde, assim, estatística, cai desde epidemiologia, fisiopatologia. Normalmente, assim, o que mais cai é o tratamento mesmo, tá? Vai te dar um caso clínico para te perguntar qual é o diagnóstico e normalmente o que cai é o tratamento. Mas cai de tudo, cai, assim, neoplasia apendicular após uma apendicectomia, apendicite na gestante, apendicite no idoso, escola de alvarado. Então, assim, tem que saber um pouco de tudo, tá? Isso em todas as provas de residência. Bom, falando um pouquinho de epidemiologia, como eu disse, a apendicite aguda é a principal causa de abdômen agudo. Estima-se que de 6 a 7% da população geral, um dia vai ter o quê? Apendicite, tá? Que mais? É mais incidente em homens, uma diferença bem pouquinha, de 1,4 para 1, e mais na raça branca. Ó, homem 8,6, mulheres 6,9. A incidência, o pico de incidência da apendicite aguda é na segunda e terceira década de vida. Apenas 5 a 10% dos idosos. Então, assim, tem em toda a idade. Eu já operei apendicite aguda, assim, desde criança com 2, 3, 4 anos, até vozinho com mais de 80 anos. Mas o pico de incidência, o mais comum, é aquele jovem, é o adolescente, é o adulto jovem de 20 a 30 anos. Esse é o grosso ali dos pacientes que vão se apresentar com apendicite aguda, mas qualquer idade pode ter apendicite aguda, tá bom? Na gestante, é a principal causa de abdômen agudo cirúrgico não obstétrico, tá? Apendicite aguda é a principal causa de abdômen agudo cirúrgico na gestante. A segunda principal causa, colecistite aguda. Guardem isso, isso cai em prova. Quando a gente fala de anatomia, assim, o que é um apêndice, tá? O apêndice é um divertículo verdadeiro, essa minhoquita aqui, ó, essa minhoquinha, que tem a base fixa no seco. Então, é um divertículo verdadeiro. Quando a gente fala que é um divertículo verdadeiro, quer dizer que ele tem todas as camadas. Ele tem mucosa, submucosa, muscular e serosa. Não é um pseudodivertículo como acontece lá no divertículo de cólon, que dá diverticulite aguda. Tá? Ele é um divertículo verdadeiro com todas as camadas, que vai sair ali do seco, tá bom? Tá? E a base dele é fixa. E a ponta dele pode assumir diversas posições, sendo a posição mais comum a posição retrocecal. Essa daqui, em torno de 60% dos casos, e a segunda posição mais comum é o apêndice pélvico. E qual a importância disso? Por que isso é importante? Porque o quadro clínico pode mudar. Então, eu posso ter um paciente com um apêndice de localização pélvica que vai ter uma dor mais hipogástrica. Esse paciente, inclusive, pode ter o quê? Sintomas urinários associados. E fica aquele apêndice ali inflamado, cutucando pertinho da bexiga, causando o quê? Irritação vesical, com consequente disúria, polaciúria. Inclusive, eu posso ter leucocitúria no exame de urina e não excluir uma apendicite aguda. Por isso é importante você saber essa parte da anatomia. O apêndice pode ficar dançando ali, pode assumir diversas posições. Às vezes eu tenho um apêndice retrocecal ou mesmo retroperitoneal e o paciente tem dor lombar e tem um diagnóstico diferencial com pielonefrite, por exemplo. Então, a gente tem que ficar esperto com essa alteração aí, essa particularidade anatômica do apêndice. Ele é irrigado por qual artéria? Artéria apendicular. Aqui, ó.
artéria apendicular, que ela é ramo da artéria iliocólica, que é ramo da artéria mesentérica superior, certo? Bom, falando um pouquinho de fisiopatologia, o que cursa, o que leva o paciente a ter uma apendicite aguda? O pontapé inicial é o quê? É uma obstrução da luz apendicular. Então, ele tem que ter obstrução da luz do apêndice. Com isso, o que vai acontecer? Ele vai se distender, ele vai se distender. Vai ocorrer o quê? Um acúmulo de muco ali, vai se distender, aumentar a pressão dentro da luz do apêndice. Consequentemente, há uma diminuição do retorno venoso, uma diminuição do retorno linfático. E que se não for resolvido, o que vai acontecer? Uma isquemia da parede, necrose da parede e possível perfuração. Essa é a evolução natural da apendicite. E esse muco que fica ali estagnado, preso, o que vai acontecer? Vai vir as bactérias colônicas ali do SEC e vão o quê? Infectar esse muco que está estagnado. Então vai ter um supercrescimento bacteriano, consequentemente uma apendicite aguda. Qual a principal causa da apendicite aguda? O que vai levar à obstrução desse apêndice? Qual é a causa mais comum? Fecalito, tá? Fecalito. Alguns autores falam em apendiculito, tanto faz. Outra causa muito importante, hiperplasia linfóide, inclusive, é a principal causa de apendicite aguda na criança. A hiperplasia linfóide é a hipertrofia desses gânglios linfáticos que estão ali na região iliocólica, tá? Então, na criança, a hiperplasia linfóide, de um modo geral, principalmente no adulto jovem, que é o pico de incidência, fecalito. No idoso, a gente não tem apendicite aguda por hiperplasia linfóide. Por quê? Porque no idoso esses gânglios já está tudo atrofiado, eles não vão ter uma atrofia, uma hiperplasia a ponto de obstruir o apêndice, certo? Então, no idoso, a causa mais comum qual é? Fecalito ou neoplasia. Tá? Como eu comecei a falar, fecalito, hiperplasia linfóide. O que mais nós podemos ter como causa de obstrução da luz apendicular? Neoplasias. Então, você imagina ali, se eu tiver uma neoplasia no seco, na base do seco que obstrua a luz do apêndice, vai acontecer a apendicite do mesmo jeito, certo? Que mais? Outras causas? Menos comuns, cálculos, parasitas, enema baritado. Então, pode entrar um ascaris ali, por incrível que pareça, dentro do apêndice. Eu nunca vi, já vi ascaris entrar dentro da vesícula biliar. Tá? Subiu ali para o duodeno, subiu a via biliar, foi parar um ascaris dentro da vesícula. Tem esse ultrassom, é a coisa mais linda, ver o bichinho ali mexendo dentro da vesícula. No apêndice eu nunca vi, tá? Mas de tudo pode nessa medicina, certo? Então, mas guardem isso. Fecalito, principal causa. Segunda causa mais comum, hiperplasia linfóide, que na criança é a primeira causa. Como eu falei, uma vez obstruído, vai ter esse muco ali preso, o aumento da pressão intraluminal. Consequentemente, o que vai acontecer com a parede do apêndice? Isquemia, necrose, perfuração. Aí eu tenho dois caminhos. Se o apêndice perfurar, tem dois caminhos. Ou ele vai perfurar livre para a cavidade, não vai ter bloqueio nenhum. Consequentemente, o paciente vai se apresentar com o quê? Sinais de peritonite difusa. Então, você vai testar um DB nele, descompressão brusca dolorosa, vai estar presente na barriga inteira. Normalmente é um paciente que se apresenta com mais séptico, né? É um paciente que tem taquicardia, hipotensão, um paciente que está sudoreico, um paciente que não está muito bem, se houver perfuração livre para a cavidade. Mas, se houver uma perfuração e a natureza, digo, o epíplo, alças adjacentes, o próprio peritônio parietal, for lá ali, tiver um bloqueio dessa perfuração apendicular, o paciente pode apresentar o quê? A formação de um abscesso periapendicular. E isso é importante por quê? Porque o tratamento muda. O paciente que tem peritonite difusa por uma apendicite complicada com perfuração tem um tratamento X, esse paciente precisa de cirurgia imediata. Já o paciente que tem uma complicação com abscesso periapendicular, tem outro tratamento, a gente vai ver isso no final da aula, tá? Então é importante você saber isso e você vai fazer um diagnóstico clínico associado a exames complementares, normalmente exames radiológicos como a tomografia. Calma que a gente chega lá. E quais são as bactérias que costumam infectar ali essa secreção que fica estagnada no apêndice? São as bactérias da flora colônica, guardem isso, não são bactérias entéricas, são aquelas bactérias que vêm do cólon direito ali, ou seja, bactérias gram-negativas e bactérias anaeróbias. Isso é importante porque você tem que saber qual antibiótico você vai fazer, tanto na antibiótico profilaxia quanto na antibiótico terapia, onde você mantém o antibiótico por mais tempo nas apendicites agudas complicadas. Então, olha só, essa tabelinha foi retirada do SEIBS, nossa principal bibliografia para as provas de residência.
Na apendicite aguda perfurada, ou seja, complicada, as bactérias mais frequentemente isoladas foram de anaeróbios bacterióides e Escherichia coli de gram-negativo, certinho? Bom, não costuma cair muito em prova as fases da apendicite aguda, mas existe. Eu nem gosto muito assim, porque cada escola tem a sua classificação. A USP de São Paulo tem a sua classificação. Essa aqui que eu coloquei aqui, ela é meio geral, que vai funcionar um pouquinho para você acertar a sua questão. Tá? Mas nós temos classificação videolaparoscópica, então se muda um pouco. O que você tem que saber mesmo? Nós podemos ter uma apendicite aguda complicada ou não complicada. Tá? Isso é importante. Então, essa classificação aqui dá para você ter, é mais ou menos aceita em todas as instituições. Então, olha só. Fase 0 é o apêndice normal, nem apendicite isso é. Fase 1, eu tenho um apêndice só hiperemiado com certo edema, tá? É uma fase catarral. E na fase 2, eu tenho o exudado fibrinoso, nós chamamos de fase flegmonose. Então, fase 1, fase 2 é uma apendicite aguda não complicada. Na fase 3, eu tenho necrose e abscesso, nós chamamos também de fase supurativa. E na fase 4, nós temos uma apendicite aguda complicada ou gangrenosa. Nós temos apendicite aguda perfurada ou gangrenosa, apendicite aguda complicada. Então, guarde assim, fase 1, fase 2, não complicada. Fase 3, fase 4, apendicite aguda complicada, seja com a formação de abscesso, seja com a formação de uma parte mais gangrenosa, perfuração, que seria a fase 4, certinho? Bora de questão, a gente treinar aqui um pouquinho. Questão da Universidade Federal do Paraná, de 2019. A respeito da fisiopatologia da apendicite aguda, considere as seguintes afirmativas. A causa é a obstrução da luz do apêndice? Sim, é o que eu falei. O pontapé inicial para ter uma apendicite aguda é ter uma obstrução da luz apendicular, certo? Bom, vamos lá. A obstrução arterial é determinante para a isquemia da mucosa do apêndice? Não, né, gente? Não preciso ter uma obstrução arterial. A obstrução arterial ela é determinante para a isquemia mesentérica, aqueles pacientes lá com embolia, trombose arterial, que a gente vai estudar isso ainda no abdômen agudo vascular. Na apendicite aguda, eu não dependo de uma obstrução arterial. Eu dependo de uma obstrução do apêndice. Isso vai gerar o quê? Aquele aumento da pressão ali intraluminal, consequentemente tem uma diminuição do retorno venoso e diminuição do retorno linfático, que pode evoluir com isquemia, necrose e perfuração. Então, eu não dependo de uma obstrução arterial, dependo de uma obstrução da luz do apêndice. Então, a segunda está errada. Na número 3, a progressiva distensão do apêndice e isquemia da mucosa levam à perfuração da parede do apêndice. Sim, isso é evolução, gente, natural de qualquer obstrução. Isso serve para colecistite aguda, isso serve para um abdômen agudo obstrutivo. Quanto mais tempo fica o negócio obstruído, isso vai distender, 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 o que vai acontecer? Isquemia, necrose, perfuração da parede. Serve para tudo, tá? E na letra número 4, a flora bacteriana do apêndice é a mesma encontrada no intestino delgado? Não, é a mesma encontrada no intestino grosso, ou seja, bactérias gram-negativas e anaeróbias. Qual é a alternativa correta? Letra B de bola, somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Bom, vamos falar o quê agora? Quadro clínico do paciente com apendicite aguda. Isso aqui, gente, é super, super importante, tá? Então, presta atenção. Qual que é o quadro clínico clássico? Normalmente é aquele pacientezinho jovem, tá? Não é o que eu falei, o pico de incidência na segunda, terceira década de vida. Então, é esse menininho que normalmente aparece lá no seu pronto-socorro, mas qualquer idade pode ter apendicite aguda, tá? Então, normalmente é o adulto jovem, é o adolescente que chega com uma dor abdominal iniciada na região periumbilical, é uma dor que vai migrar para a fossa ilíaca direita. Então, é uma dor vaga, imprecisa, uma dor chamada dor visceral periumbilical, com posterior irradiação e fixação na fossa ilíaca direita. Ela se torna uma dor parietal. A gente estudou isso quando a gente falou ali daquela parte inicial de abdômen agudo, tá? Então, dor migratória, periumbilical para fossa ilíaca direita. Normalmente o paciente apresenta associado o quê? Náuseas, vômitos, anorexia ou inapetência, tá? O paciente perde a fome. A febre da apendicite, quando presente, normalmente é uma febre baixa, menor que 38 graus e meio, tá? Geralmente, assim, dificilmente, assim, o paciente não chega com 40 graus, 41 graus de febre. Você desconfia que não é apendicite aguda. Ele pode apresentar uma hipertermia, uma febre de 40 graus, se for uma apendicite aguda complicada com peritonite, com mais tempo de evolução, tá? Aquele quadro inicial com 1, 2 dias de evolução, quando tem febre presente, é uma febre baixa. E no exame físico, nós podemos encontrar principalmente o sinal de Bloomberg positivo, que é o sinal mais clássico da apendicite,
E coloquei sinal de Hovsing, porque cai muito em prova. Eu vou falar de todos os sinais físicos que nós podemos encontrar no paciente com apendicite aguda. Então vamos lá, vamos recordar que isso aqui é super importante. Dor periumbilical com irradiação para a fossa ilíaca direita, associada a náuseas, vômitos, anorexia. A febre, quando presente, é uma febre baixa. E eu posso ter sinal de Blumberg, que é o sinal mais clássico da apendicite aguda. Sinal de Hovsing é outro sinal. Nós vamos falar um pouquinho desses sinais clínicos que nós podemos encontrar no exame físico no paciente com apendicite aguda. Bora começar pelo mais clássico, sinal de Blumberg. O que é o sinal de Blumberg? Descompressão brusca dolorosa no ponto de McBurney. O que é o ponto de McBurney, tá? Então vamos lá. O ponto de McBurney está aqui, ó. Você pega a crista ilíaca anterosuperior, você pega a cicatriz umbilical, traça uma linha imaginária e divide em 3 partes. O ponto de McBurney está aqui, ó, entre o terço lateral e o terço médio. A descompressão brusca dolorosa, você vai fazer o quê? Uma compressão nesse ponto de McBurney e vai soltar rapidamente. O paciente referidor. Descompressão brusca dolorosa no ponto de McBurney. Alguns autores chamam de descompressão de rebote. É um outro nome. Normalmente é o famoso DB positivo, Blumberg positivo. Apesar de ser o sinal mais clássico da apendicite aguda, ele não é exclusivo da apendicite aguda. Então, prestem atenção nisso. O paciente tem peritonite por algum outro motivo, pode ter Blumberg positivo. Por exemplo, o abdômen agudo perfurativo rompeu lá uma úlcera péptica perfurada. O que vai acontecer? Vai escorrer o líquido pela goteira perietocólica direita e vai bater lá na pelve, não vai? O paciente não vai ter Blumberg positivo? Vai. É uma apendicite? Não. É um abdômen agudo perfurativo. Então, assim, é o sinal clássico da apendicite aguda, mas não é patognomônico, não é exclusivo, certo? Bom, o sinal de Hovsing, tá? As provas adoram cobrar. Você vai fazer uma compressão da fossa ilíaca esquerda, o quadrante inferior esquerdo, e o paciente vai referir dor na fossa ilíaca direita. Por que isso acontece? Quando você aperta aqui, ó, os gases que estão no colo vão retroceder e vão distender o seco, que está onde? Do lado do apêndice, está inflamado, por isso o paciente refere dor. Então, você aperta o lado esquerdo e o paciente tem dor do lado direito. Sinal de Hovsing. Sinal do ilho-pessoas. Você vai deitar o paciente de decúbito lateral esquerdo e vai fazer uma extensão do quadril. Você vai puxar o membro inferior direito dele para trás, assim. Com isso, o paciente vai referir dor ali na região de fossa ilíaca e flanco direito. O que acontece? Ela é mais comum quando? Aquelas apendicites retrosecais. E com esse movimento, o apêndice vai se aproximar ali da musculatura do ilho-pessoas. Tá? Por isso que chama sinal do ilho-pessoas. Olha aqui a musculatura, ó. Aqui eu tenho um músculo ilíaco e aqui eu tenho um músculo pessoas. Então, esse apêndice inflamado se aproximando dessa musculatura gera dor. Então, se eu tenho o sinal do ilho-pessoas, eu tenho que desconfiar que eu tenho um apêndice o quê? Retrocecal ou retroperitoneal. E com o mesmo raciocínio, eu tenho o sinal do obturador. No sinal do obturador, eu deito o paciente em posição supina, deitado normal. Eu vou fazer o quê? Uma flexão do quadril e uma rotação interna. Flexão de coxa e rotação interna do quadril. Com esse movimento, o apêndice inflamado vai tocar o quê? O músculo obturador interno, que está onde? Na pelve. Então, o sinal do obturador positivo é mais comum quando? Naquelas apendicites de localização pélvica. Tudo tem explicação na medicina, quase tudo, né? Bom, o sinal de Lapinski, que o paciente refere dor na fossa ilíaca direita, quando você levanta o membro dele, é exatamente isso aqui. Você comprime a fossa ilíaca, o paciente refere dor. Alguns outros sinais, tá? Não temos, assim, desenho de tudo, mas esses que eu mostrei os desenhos são os que mais costumam cair prova. Então, nós temos sinal de McBurney não, gente, pelo amor de Deus, as provas até colocam sinal de McBurney. Não existe sinal de McBurney. Existe ponto de McBurney, sinal de Blumberg positivo, tá? Sinal de Blumberg, sinal de Hovsing, sinal do ilho-pessoas, sinal do obturador, sinal de Lenander. O que é sinal de Lenander? É uma diferença de temperatura axilar e retal, onde a temperatura retal é maior que a temperatura axilar, pelo menos maior que 1 grau. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer a temperatura retal, tá 38,5, a temperatura axilar 37. Isso é sinal de Lenander positivo. Não só presente na apendicite aguda, qualquer processo inflamatório pélvico, uma doença inflamatória pélvica aguda, típica das mulheres em idade fértil, tá? Pode ter sinal de Lenander positivo. Mais, sinal de Dunphy. Sinal de Dunphy. Isso aqui já caiu em prova também. Tudo isso aqui já caiu em prova, viu, pessoal?
quando o paciente tosse e tem dor na fossa ilíaca direita. Sinal de Aron, tá? Ou Aron. Você comprime a fossa ilíaca direita e o paciente refere dor no precódio ou na região epigástrica. Sinal de Tenhorn. Você faz uma leve tração no testículo direito e o paciente refere dor na fossa ilíaca direita. Sinal de Summer. É uma hiperestesia da região da fossa ilíaca direita. Sinal de Chutro. Quando há um desvio da cicatriz umbilical para a direita. Esse aqui eu nunca vi, tá? Mas já caiu em prova. Sinal de Markle. Você pede para o paciente ficar em pezinho na pontinha dos pés e chocar o calcanhar contra o chão. O paciente refere dor abdominal. Sinal de Lopes Cross, é mais comum na criança, é uma semi-ereção perineana, também nunca vi. E sinal de Chandelier é dor ao toque vaginal. O sinal de Chandelier ele é típico de doença inflamatória pélvica aguda, que é um dos diagnósticos diferenciais da apendicite aguda. Mas qualquer processo inflamatório pélvico na paciente feminina pode ter sinal de Chandelier positivo. Tá? Não é porque o paciente tem Chandelier positivo que não pode ser uma apendicite aguda. O mais comum é doença inflamatória pélvica, certo? Bom, vou falar um pouquinho sobre o score de Alvarado, tá? Super importante porque cai em prova. Tá? É difícil, assim, eu mesmo não fico calculando score de Alvarado quando atendo paciente com apendicite aguda. Já tenho anos de pronto-socorro nas costas, não fico calculando. Mas é bem isso aqui, isso te ajuda a calcular, a estimar a probabilidade do paciente ter ou não um quadro de apendicite aguda. Esses scores são levados em considerações sinais e sintomas clínicos e o laboratório, o hemograma. Quais sinais? Bora lá. De sintomas, na verdade, dor migratória vai ganhar 1 ponto. Anorexia, 1 ponto. Náusea ou vômito, 1 ponto. De sinal, exame físico. O paciente pode ter uma defesa da parede do quadrante superior inferior direito, ele vai ganhar 2 pontos. DB positivo, ou seja, Bloomberg positivo, ele vai ganhar 1 ponto. Febre maior que 37,5, 1 ponto. Leucocitose, 2 pontos. E se tiver desvio à esquerda, 1 ponto. Lembrando que o score de Alvarado modificado não leva em consideração o quê? O desvio à esquerda. E a soma total vai ser o quê? 9 pontos. Então, gente, é a historiazinha clássica. Paciente com dor periumbilical migratória, náuseas e vômitos, anorexia. O paciente pode ter o quê? Defesa no quadrante inferior, na fossa ilíaca direita. O paciente pode ter sinal de Bloomberg, o paciente pode ter febre, o paciente pode ter leucocitose. A gente vai ver ainda isso nos exames laboratoriais. Então, com isso, eu vou estimar a probabilidade do paciente ter uma apendicite aguda. Então, olha só. Se eu tiver um score entre 1 e 3, baixa a probabilidade de apendicite aguda. Um score maior ou igual a 4, provável apendicite aguda. E maior ou igual a 7, alto risco de apendicite aguda. Tá? Eu vou indicar a cirurgia aqui de cara? Depende do caso, depende do sexo do paciente. Tá? Depende se o paciente é gestante ou não, mas assim, isso vai me ajudar a direcionar se o paciente pode ter ou não um quadro de apendicite aguda, tá bom? Então, como eu falei assim, na prática eu fico calculando nos códigos? Não, mas a gente vê isso, a gente vai pelo quadro clínico e dependendo do quadro clínico, a gente até já indica a cirurgia de cara, você vai aprender isso comigo daqui a pouco. Olha só como caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, questão de 2020. Paciente do sexo feminino, 22 anos, referia disúria e dor abdominal no quadrante inferior direito. O hemograma mostrava leucocitose com desvio à esquerda, hematócrito normal, urina 1 com leucocitura discreta, sem hematura. Estava estável, não mantensa, febril, anorexia e no exame físico não se encontrava dor de descompressão brusca na fossa ilíaca direita. Mas ao realizar a manobra de hiperextensão da perna, refere piora da dor. Observando essas informações, é provável hipótese diagnóstica o nome da manobra a ser realizada. Então, repare aqui, gente, que a paciente tem dor abdominal na fossa ilíaca direita, ela tem febre, ela tem leucocitose, ela tem alterações urinárias. Lembra que eu falei? Por que a paciente vai ter alteração urinária? Porque a paciente pode ter o quê? Uma apêndice de localização um pouco mais pélvica, às vezes uma localização até retrocecal, que está ali perto do ureter, a paciente pode apresentar disúria, polaciúria, leucocitura no exame de urina. Por isso é importante você saber dessas posições. Então, assim, uma paciente jovem, ela não tem descompressão brusca dolorosa positiva, mas o que ela tem no exame físico? O que ele está me descrevendo? Ó, hiperextensão da perna. Ele não coloca aqui, mas o ideal era ele ter colocado que provavelmente o paciente estava aqui em decúbito lateral esquerdo.
E nesse movimento de hiperextensão do quadril, quando você puxa o membro inferior para trás com o paciente em posição de decúbito lateral esquerdo, isso é o quê? Sinal do ilho-psoas, tá? Então, provavelmente nós temos o quê? Uma apendicite de localização retrocecal. Eu mostrei para vocês na figurinha, quando a gente faz esse movimento, o apêndice está na posição retrocecal ou reto-peritoneal, se aproxima da musculatura ali posterior, ilíaco e psoas. Tá? Então, nós temos o quê? O sinal do psoas ou o sinal do ilho-psoas, muda um pouquinho na literatura, qualquer um desses dois. Então, o gabarito dessa questão seria uma apendicite aguda retrocecal, manobra do psoas. Não é do obturador, tá? Nós não temos uma ectópica rota, eu ainda vou falar um pouquinho sobre os diagnósticos diferenciais. Na ectópica rota eu tenho que ter o quê? Amenorreia, sangramento vaginal, uma dor abdominal, é um pouco diferente, o quadro clínico estaria mais exuberante, a paciente mais chocada, então a gente praticamente descarta uma ectópica rota. Apendicite aguda pélvica, está me descrevendo Bloomberg positivo? Não, na verdade ele fala que a descompressão brusca é negativa, então não tem sinal de um Bloomberg positivo. Colite aguda, paciente, qual que é o principal sintoma de uma colite? Uma diarreia. Essa manobra de provisiona, também não, colocou aqui para te confundir. Então, o gabarito dessa questão, letra D de dado, apendicite aguda retrocecal, e a manobra de hiperextensão é a manobra do ilho-psoas ou do músculo psoas. Bom, outra questão do ENARE, questão de 2021, que também fala dos sinais da apendicite, ó, jovem, porexia, vômito, dor súbita de grande intensidade na região da fossa ilíaca direita com 24 horas de evolução. No exame físico, dor na fossa ilíaca direita com a compressão do abdômen inferior esquerdo. O que é isso, gente? Sinal de Rovesing. Aperta do lado esquerdo, tem dor na fossa ilíaca direita. Cadê aqui? Vamos achar? Sinal de Rovesing, letra C. Diagnóstico, apendicite aguda. É sinal de Bloomberg? Não. Sinal de Great Turner. Great Turner é quando o paciente tem o quê? Aquelas equimoses em flanco, típico de pancreatite aguda hemorrágica. Sinal de Murphy, sinal mais clássico da colicitite aguda, dor, parada da inspiração profunda durante a palpação do ponto cístico, aqui no ponto cístico, no ponto direito, típico de colicitite aguda. Sinal de McBurney não existe. O que existe é ponto de McBurney. Gente, presta atenção, porque essa pegadinha sempre cai em prova. Ó, para fixar bem, questão da UFPI de 2018, tá? Agora, em relação ao score de Alvarado, que eu expliquei para vocês. Fala que o score de Alvarado é uma ferramenta para diagnóstico e manejo dos pacientes com suspeita clínica de apendicite. Quanto à sua interpretação, fazem parte do score, exceto dor migratória, faz sim, anorexia sim, descompressão brusca dolorosa sim, leucocitose sim, com desvio, PCR aumentada não faz parte, gabarito dessa questão, então letra B de bola. E aqui uma questão que pede para a gente calcular o score, então, assim, algumas bancas vão a fundo, tá? É difícil cair assim, para cálculo do score. Normalmente a gente pede ali quais são os sinais, quais são os sintomas, quais são os exames laboratoriais, que basicamente é o hemograma, tá, com desvio esquerdo. O score de Alvarado modificado não considera desvio esquerdo, tá? Mas algumas bancas gostam de cobrar o quê? O cálculo especificamente. Guarda, gente, o seguinte, é tudo um ponto, tá? Você vai ganhar 2 pontos quando? Ó, na defesa da parede, no quadrante inferior direito, e se o paciente tiver uma leucocitose, tá? Então, bora lá. Nessa questão, paciente de 20 anos, deu entrada na emergência com dor na região epigástrica e migrou. Então, aqui ele já tem o quê? 1 ponto. Anorexia, 1 ponto. Sem história de náuseas ou vômitos. Durante o exame, ele estava o quê? Febril, 1 ponto. Descompressão dolorosa na fossa ilíaca direita, 1 ponto. Sem defesa ou plastrão. Exame laboratorial com leucocitose, 2. Com desvio à esquerda, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gabarito da questão, letra B de bola. Aqui só para mostrar para vocês. Eu fiz a dor migratória, anorexia, descompressão brusca, dolorosa, 1 ponto, febre 1. Ele ganhou 2 pontos na leucocitose e mais um pontinho aqui no desvio à esquerda. Tá? Então, paciente que tem alta probabilidade de ter uma apendicite aguda. Certinho? Bom, vou falar um pouquinho sobre os diagnósticos diferenciais, porque assim, às vezes cai na sua prova um quadro clínico e você vai ficar na dúvida, é uma apendicite? Está lá dentro das alternativas, apendicite aguda, colite, adenite mesentérica, uma doença inflamatória intestinal, então assim, é importante você saber sobre os diagnósticos diferenciais, porque é super comum. Um dos principais diagnósticos diferenciais é a tal da linfadenite mesentérica ou adenite mesentérica. Por que é super importante? Por que é um dos principais? Porque o pico de incidência acomete principalmente o quê?
escolar e adolescente, que é aquele pico de incidência da apendicite aguda. Então, o paciente se apresenta com o quê? Com dor na fossa ilíaca direita, febre, um quadro bem semelhante, pode até ter descompressão brusca dolorosa positiva. E o que é essa hiperplasia? O que é essa linfadenite mesentérica? Tá? É uma hiperplasia dos gânglios da região ileocólica, isso aqui. Olha aqui os gânglios, tudo inflamado na região ileocólica, isso gera dor aonde? Na fossa ilíaca direita. Então, é mais comum nas crianças em fase escolar e adolescente. A causa geralmente é após uma gastroenterite viral, tá? Pode ser relacionada à Yersinia, uma doença inflamatória intestinal ou até mesmo linfoma. Mas guarda isso aqui, ó, mais comum após o resfriado ou infecção viral. Então, quando cai questão, tá? Normalmente a criança ou adolescente refere que estava gripado semana passada. Teve uma infecção viral de vias aéreas superiores e depois de uma semana, 10 dias, evoluiu com dor na fossa ilíaca direita. Então, essa relação de uma infecção viral ou mesmo uma diarreia recente é super comum, tá? No paciente com linfadenite mesentérica. É assim que a gente costuma ver nas provas. Qual que é o quadro clínico? Dor na fossa ilíaca direita, febre. Aqui eu posso ter um paciente com febre mais alta, diferente da apendicite aguda. Posso ter náuseas, vômitos, diarreia, mal-estar e perda de peso. O paciente pode apresentar leucopenia e linfocitose, tá? Lembra que é um padrão viral, não é mais como um pós uma infecção viral? Sim, então o paciente pode apresentar leucopenia e linfocitose, tá bom? E o tratamento é clínico. Então, o ideal é que você faça o diagnóstico antes de indicar uma cirurgia. Porque às vezes a gente indica uma cirurgia, tá lá o apêndice branco de vergonha, e você vai achar o quê? Isso aqui, cheio de gânglio ali aumentado, hiperemiado, nós estamos diante de o quê? De uma linfadenite mesentérica. Falar um pouquinho sobre o divertículo de Meckel. O que é o divertículo de Meckel? É a anomalia do trato gastrointestinal mais comum, tá? É uma anomalia que normalmente quando é diagnosticada, é mais comum ser o diagnóstico feito em crianças pré-escolares. Ele é um divertículo verdadeiro, assim como o apêndice, ou seja, ele tem todas as camadas da parede intestinal, mucosa, muscular e serosa. Tá? Ele está localizado normalmente ali no ilho terminal, 45 a 60 centímetros da válvula ilho secal, tá bom? Na borda antimesentérica. Guardem isso, porque isso cai em prova, viu, gente? Olha aqui, ó. Olha que bonitinho. Borda antimesentérica, o oposto do mesentério. O que é importante? Na criança, o principal sintoma é sangramento. Vocês vão estudar isso quando a gente for falar sobre cirurgia infantil. Aquele sangramento retal indolor, tá bom? Só que no adulto pode cursar com o quê? Com inflamação, uma diverticulite ou até mesmo com obstrução intestinal. Então, se eu tiver uma diverticulite por infecção, por inflamação do divertículo de Meckel, eu me deparo com isso na cirurgia, qual que é o tratamento? Eu tenho que ressecar esse divertículo de Meckel. Ou eu faço uma diverticulectomia simples, ou às vezes a necessidade de ressecção intestinal englobando o divertículo. Então, eu não trato uma diverticulite, ou divertículo de Meckel, com rafia. Eu não dou pontinho de divertículo de Meckel, eu resseco, tá bom? Tem que ressecar. Ou uma diverticulectomia, ou, mais comum, uma ressecção intestinal englobando o divertículo com anastomose primária. Bom, diverticulite aguda secal não é um quadro tão comum, mas também é um diagnóstico diferencial de apendicite aguda. A gente não tem diverticulite aguda lá do colo esquerdo, que é mais comum, do colo sigmoide. A diverticulite aguda do colo direito, ela é mais rara, tá? Acomete aqui, ó, é 1,5% dos casos de diverticulite aguda nos países ocidentais. Ela é mais comum nos países, países asiáticos, de 38% a 75%, mas aqui do nosso lado, aqui, país ocidental, é difícil apresentar. Geralmente são pacientes mais jovens, quando comparado com a diverticulite do colo esquerdo. O diagnóstico normalmente é feito com a tomografia e o tratamento, assim como a diverticulite aguda do colo esquerdo, pode ser tratamento clínico conservador, tá? Clínico ou cirúrgico, digo, tá? Você sempre vai fazer antibiótico terapia, mas às vezes o paciente tem uma complicação com perfuração, com peritonite purulenta, com peritonite fecal, você precisa ir lá, laparotomia e ressecção. Às vezes o paciente tem um abscesso localizado, você consegue fazer uma drenagem percutânea e antibiótico terapia, então depende do caso, tá? Mas saiba que também é um dos diagnósticos diferenciais de apendicite aguda. Tá? Se tem um divertículo inflamado no seco, onde o paciente vai ter dor? Na fossa ilíaca direita. Então, assim, é um dos diagnósticos diferenciais. Coloquei aqui diverticulite aguda do colo sigmoide, você vai me perguntar assim, ai, professora, por que diverticulite aguda do colo sigmoide é diagnóstico diferencial se o colo sigmoide está do lado esquerdo? Porque muitas vezes o paciente tem um colo sigmoide muito redundante, tá? E ele vai fazer aquela volta ali na pelve e tá lá encostando no apêndice, e é super comum. Mas isso não cai muito em prova, não. Saiba que também é um dos diagnósticos diferenciais.
ileite aguda, tá? Sendo que o principal sintoma de uma ileite aguda qual é? Diarreia, dor abdominal, diarreia e a febre pode ser uma febre alta, tá bom? Então, guarde que diarreia é o principal sintoma. Ah, e apendicite aguda pode dar diarreia? Até pode, não é o mais comum, não exclui o diagnóstico. Doença de Crohn, então presta atenção aqui. Doença de Crohn normalmente acomete pacientes mais jovens, tem um dos diagnósticos diferenciais. O paciente tem dor na fossa ilíaca direita, no flanco direito. Por quê? Porque aquele ilho terminal sofre todo aquele processo inflamatório. Então, ele tem uma inflamação, uma ileite terminal por doença inflamatória, por doença de Crohn. Só que normalmente o paciente tem um quadro clínico mais arrastado, aquele paciente que já vem com uma dor mais prolongada, ele vem com uma história de fadiga, ele vem com uma história de fraqueza, de febre, ele tem uma história de uma diarreia crônica, é um quadro assim de meses. Aí essa dor agora piorou, ele está com febre e tudo, mas ele, o paciente não, já vem apresentando diarreia, o paciente já vem com fadiga. Você repare que não é um quadro tão agudo quanto a apendicite aguda, tá? É um dos diagnósticos diferenciais. Tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, episódios anteriores e recorrentes. O paciente mantém dor no pós-operatório se o apêndice vai ser normal. Então, preste atenção. Quando eu for falar de tratamento cirúrgico de apendicite entre aspas, né? Você indica o tratamento cirúrgico de uma apendicite, você se depara com um apêndice normal e o paciente tem uma ileite, tá? O paciente vai manter dor no pós-operatório, tá bom? Tem que ficar esperto. Em relação aos diagnósticos diferenciais, uma série de patologias ginecológicas. Então, assim, falou na questão lá que a paciente é uma paciente feminina em idade fértil, vai estender uma luzinha para uma série de patologias ginecológicas, como diagnóstico diferencial de apendicite aguda. O que nós podemos ter? Doença inflamatória pélvica, abscesso tubovariano, cisto ovariano roto, gravidez ectópica rota, causa de abdômen agudo hemorrágico. Nós vamos falar sobre isso na aula de abdômen agudo hemorrágico. Torção de ovário, de trompa, endometriose, mitilite a dor da ovulação do meio, tá? Outras causas de diagnósticos diferenciais. Diagnóstico urológico, cólica renal. Paciente que tem ureterolitíase e tem um cálculozinho ali agarrado no ureter direito, tem uma clínica assim, bem, não digo bem semelhante, normalmente é uma dor mais aguda, uma dor de forte intensidade, quando comparada da dor da apendicite aguda. Mas uma dor na fossa ilíaca direita, aí você tomográfica, você se depara com isso aqui, ó. Essa bela imagenzinha cálcica aqui no ureter, lá embaixo. Pode ter o quê? Hidronefrose associada, tá? Paciente com pielonefrite pode ter sintomas urinários, sinal de Jordano positivo. Então, assim, fique esperto que às vezes um apêndice retrocecal pode simular uma pielonefrite e vice-versa. Então, são diagnósticos diferenciais. Olha só, vamos resolver questão da UFRJ de 2016, onde nós tínhamos o quê? Um pacientinho, adolescente de 16 anos, que chegou na emergência com queixa de dor na fossa ilíaca direita, com um episódio de vômitos. Olha só aqui, ó, já começa a acender a luz. Febre de 40 graus, há uma semana, gente. Quando teve o diagnóstico de virose. No exame físico, ele estava afebril, abdômen flácido, com dor na fossa ilíaca direita, defesa voluntária. Exames laboratoriais, leucopenia e linfocitose. Então, o paciente que teve um quadro de virose, ele tem leucopenia, ele tem leucopenia e linfocitose, uma febre alta. Qual a principal hipótese de diagnóstico nesse paciente? Linfadenite mesentérica. Não é apendicite aguda, certo? Gabarito da questão aqui, então, ó. Linfadenite, infecção urinária, paciente nem sintoma urinário não tem. Apendicite aguda, uma semana, com leucopenia, febre alta, volvo de seco, cursa com obstrução intestinal e não é comum nessa idade. Na verdade, nem comum é, muito menos com 16 anos. Questão da Higgs de 2018. Paciente de 35 anos chegou na UPA com dor na fossa ilíaca direita de forte intensidade. Há 3 dias, refere nisso, há 3 dias e maior intensidade no último dia. Refere ter tido episódios semelhantes por várias vezes, não se recorda quantas. Apresenta história de emagrecimento, diarreia crônica com 6 meses, quadro de ansiedade por perda de emprego. No exame físico, afebril com dor na palpação da fossa ilíaca direita. Repara que é um quadro arrastado de diarreia, de fadiga, de emagrecimento. Ele tem uma questão de estresse, de ansiedade. Isso piora o quê? Os quadros, as crises agudas de doença de Crohn. Tá? Então, qual é o gabarito dessa questão aqui? Ó? Ileite terminal por doença de Crohn. A doença de Crohn vai causar o quê? Uma inflamação, normalmente, no ilho terminal. Se tivesse doença de Crohn aqui, seria o gabarito da nossa questão. Apendicite aguda não é esse quadro arrastado de 6 meses de emagrecimento, de diarreia crônica. Hérnia inguinal? Não se descreve uma hérnia inguinal aqui no exame físico. Verminose? Também não.
tumor de colo no paciente de 35 anos? Também não, tá? Quadro mais provável, doença de Crohn. Questão do FRJ de 2014, 17 anos, feminina, dor na região hipogástrica, fossa ilíaca esquerda, olha, febre alta, sinal de Chandelier, ou seja, dor à manipulação do colo uterino. O que eu vou ter aqui? Apendicite aguda, febre alta? Não, tá? Apendicite aguda não dá febre alta inicialmente. Dor hipogástrica, fossa ilíaca esquerda, também fala contra. Doença inflamatória pélvica, paciente jovem em idade fértil. Beleza, infecção urinária? Não há nem descrição de sintomas urinários. Diverticulite aguda é doença de velho, tá? Não que não acometa pacientes mais jovens, mas 17 anos é super incomum, tá bom? Normalmente são pacientes com mais de 50, 60, 70 anos, onde a gente tem inflamação dos divertículos, geralmente no colo sigmoide. Com 17 anos não deu nem tempo de formar divertículo, então, negativo. Acabei dessa questão, então, letra B de bola. Bom, para a gente acabar esse primeiro bloco aqui da apendicite aguda, uma questão do Revalida de 2021. Tá? Era um paciente também sob diagnóstico diferencial, 48 anos, que chegou na unidade com dor abdominal, náuseas, vômitos, porexia. No exame físico, dor na palpação, quadrante inferior direito, com sinal de Bloomberg positivo. O paciente foi encaminhado para o centro cirúrgico, com hipótese de abdômen agudo inflamatório. Durante a cirurgia, você observa que é o apêndice sem alteração, branquinho e divertículo delgado perfurado, localizado a 50 centímetros da válvula dissecal. A que corresponde tal achado e qual é a conduta cirúrgica? Gente, um divertículo a 50 centímetros, você lembra que eu falei? De 45 a 60 centímetros da válvula dissecal é o quê? Um divertículo de Mecke, um divertículo perfurado, tá? Ele é um divertículo que verdadeiro, tem todas as camadas, tá? E qual é a conduta? Vou fazer rafia? Não, vou fazer uma ressecção, tá? Seja do divertículo, seja uma ressecção intestinal. Bora achar que é a resposta? Letra D de dado. É um divertículo verdadeiro, nós vamos fazer a sua ressecção e não sua rafia. Certo, pessoal? Bom, esse é o primeiro bloco de apendicite aguda. Agora nós vamos falar agora sobre diagnóstico e tratamento. E depois, no final, um pouquinho sobre apendicite aguda na gestante, sobre neoplasia pendicular, tá? A gente já volta.